metodológicas para esses docentes, né? Algumas possibilidades didáticas, alguns exemplos, alguns caminhos que a gente consegue pensar para além da caixa, né, enquanto professor, mostrar que existem algumas possibilidades, mostrar por meio desse catálogo, não sair do mais do mesmo, sabe, trabalhar questão de história oficial apenas, né? Que porque de repente eu ainda não fiz as pesquisas em entrevistas, né? Mas não só olhar lá o Silva Paz, e olhar para outras memórias que é possível, né? Ele, enquanto professor da rede pública de ensino, ter esse outro olhar, ter outros caminhos para trabalhar, achar meios dentro dos documentos. Olha, aqui o documento te permite fazer isso, porque às vezes eles são barrados muito nessa burocracia, né? O professor é muito barrado nessa questão burocrática, e aí encontrar por meio desses documentos também, dessas análises documentais, uma brecha para que seja trabalhado essa questão dessas memórias, né? Dessas outras memórias. E aí, uma coisa que eu achei muito interessante que eu já venho pesquisando, porque para mim é um pouco mais difícil por não ser daqui, né? Mas o que se é considerado importante para a história local de Rio Grande, né? E aí uma coisa que eu achei muito interessante é que a SMED, em 2020, ela lançou um livro, né? A Secretaria Municipal de Educação lançou um livro onde ela reuniu ali a questão de geografia, de história, porque na verdade ele é um livro para educação fundamental 1, né, para ensino fundamental 1, para séries iniciais. Então é um livro assim bem didático, bem colorido, com imagens, com muitas informações assim bem objetivas para se trabalhar com o ensino fundamental 1. E aí eu já fiz uma primeira leitura desse livro, né? Porque é mais ou menos o caminho, assim, o viés que eu penso para esse meu produto final, para esse meu catálogo, porque não é um livro, mas são ideias para os professores trabalharem, só que eu penso em fazer ele para o Fundamental 2, né? Que é onde voltado para o ensino de história em si. Também não quero alcançar o ensino médio, mas sim o ensino fundamental 2. Acredito que o sexto ano, né, pelo que eu estou analisando. Mas eu queria apresentar aqui, professor, olha só, esse é o livro, né? Então ele se chama Rio Grande, Território, Memória, Economia e Cultura. Então é um livro que a SMED desenvolveu para tentar abarcar toda essa questão de território, memória, economia, cultura, de conhecimento mesmo de Rio Grande, né? Toda essa história de Rio Grande. E aí, eu fazendo essa leitura, eu achei já uma coisa muito interessante. Ainda não fiz uma leitura muito aprofundada dele, né? Mas eu achei uma coisa muito interessante. Olha aqui. Então, não sei se está dando para visualizar bem, mas dentro desse livro, ele tem um pouco de histórias de pessoas mesmo, pessoas normais, do cotidiano, né? Aqui fala a história da Dona América, que o pai dela trabalhou na construção nos moles da Barra. Então, é uma memória, é uma história oral, né? É um relato ali que ela trouxe, que colocou. A gente pode perceber que tem algumas perguntas, né? Como funcionava essa cooperativa, e aí ela vai ali e fala que era própria para os ferroviários também. Então, é bem interessante porque é um livro para o ensino fundamental 1, mas que ele traz ali algumas vivências, como no caso dessa senhora, tem um outro senhor mais para frente também
que é da Vila da Quinta. Ele tenta abarcar todos os bairros, assim, ele fala primeiro da questão ali geográfica e tudo mais, da localização de Rio Grande, isso e aquilo outro, e aí vai tratando ali das ilhas, ele trata do Povo Novo, ele trata do Taim, né? E aí ele vai dando alguns relatos no meio desse livro, o que eu achei assim interessante, né? Já é alguma coisa relacionada à memória que tem um material ali que é próprio do município. E aí, só que nesse mesmo livro, uma coisa me chamou a atenção. Olha aqui. Tradições indígenas no município de Rio Grande. E aí esse é o amiguinho que fica falando ali, conversando com o aluninho, né? Porque é um livro voltado para o aluno. E ele vai falar que os primeiros habitantes que estavam no Rio Grande eram os indígenas e tudo mais, e vai falar da questão da fabricação de alguns artefatos, e aí fala que tem alguns indígenas no cassino, tem alguns indígenas em tal lugar, só que é só isso. Então, na minha visão, que ainda foi uma leitura superficial, como eu disse, ele traz essa questão assim, eu coloquei, sabe? Tá ali, essa memória tá ali, a gente está falando dos indígenas, só que é como se fosse uma coisa muito utópica de um tempo atrás, lá, que eles só faziam parte de Rio Grande, e aí a gente vai ver se repetir isso com a questão dos negros. E aqui, olha só, a atividade interativa que ele propõe é que você converse com algum familiar, né, com pessoas e tudo mais, se sabia dos costumes dos indígenas e qual costume que era indígena e tal. Ok, legal. E aí a gente vai para a questão da presença negra, né, e suas contribuições para a história de Rio Grande. E foi até uma questão que eu levantei na aula que a gente tem com o senhor, né, professor, sobre campos e conceitos e linguagens da história, quando a gente falou da Lei 11.645, né, se juntar os indígenas e os negros, alguém não ia ficar ali, né, distante. E eu percebi, pelo menos nesse livro, e ainda que uma leitura assim que não foi muito analítica, que os negros eles ficam muito no passado, sabe? Isso me deixou assim preocupada, porque eles falam aqui da presença negra e as suas contribuições para a história de Rio Grande, aí vai falando sobre o que é ser quilombola e tudo mais, mas sempre voltado para a questão da escravatura, sabe? Para a questão da escravidão lá longe, sabe? E aí ele vem falar assim, tem até um glossário aqui que fala sobre abolicionismo, alforria, o estrangeiro. Em um momento ele fala sobre os senegaleses que estão recentemente aqui em Rio Grande, só que daí daqui a pouco ele já volta e fala assim, que na atividade interativa, o que de comida vem de origem africana, sabe? Então eu achei assim, um material bacana, né? Pelo menos tá preocupada ali com a memória de Rio Grande de alguma forma e tudo mais, né? Que fala até da Dona América ali atrás e eu achei bem bacana ter algumas coisas assim alguns relatos, né? Só que quando a gente pensa na questão indígena e na questão negra, que, né, é bem pulsante na história de Rio Grande, é superficial, sabe? Eu falei. Então, eu achei isso interessante. Aí, falou ali, ó, nesse caminho, assim, falou dos indígenas, falou da presença negra, e daí vem assim, olha o título, como esse título me impactou na hora que eu li. Pessoas importantes de Rio Grande, da história do município de Rio Grande. E aí o primeiro que aparece ali é o brigadeiro José Silva Paz, né? E aí vem todos aqueles monumentos das praças e as pessoas importantes de Rio Grande.
Então, eu achei muito interessante, porque é um material recém-produzido, né, porque ele é de 2020, é um material produzido para o ensino básico, né, ensino fundamental 1, né, eu sei que o ensino fundamental 1 é muito lúdico, ele tem muitas imagens, tem até uma questão editorial, assim, bem bonita em relação a imagens e tudo mais, mas que memória que está sendo, assim, elevada, né? E aí agora fica um questionamento, assim, para mim, esse livro é trabalhado, não é? E no ensino fundamental, né, que a gente não tem, até onde eu sei agora, na minha pesquisa, não tem um aparato desse suporte, assim, para a questão de trabalhar a memória, né? Então, até onde que vem sendo trabalhado, qual memória vem sendo exaltada, qual memória que é importante para a história de Rio Grande, né? E aí foi, eu coloquei aqui que o meu produto técnico, né, ele tem essa preocupação, né, de quais memórias vêm sendo retratadas, né, da história de Rio Grande nas salas de aulas, como essas memórias têm sido abordadas, né? Será que esse negro, esse indígena, ou a pessoa lá simples, né, um pescador, alguma coisa nesse sentido, só ali há um tempo atrás, muito atrás, na escravidão, e como que essas memórias têm sido abordadas, né? E um outro questionamento que eu queria que estivesse assim muito latente dentro do meu produto técnico é se os estudantes sentem-se, né, esse pertencimento ao estudar essas memórias, né? Será que tem sentido para eles? Será que eles sentem que pertencem a esse espaço, né, a essa história de Rio Grande, ou a família, ou será que faz sentido isso para eles, né? E também se esses documentos, né, norteadores têm espaço para tratar essas memórias. E aqui eu queria, para finalizar a minha apresentação, deixar essa reflexão da Selva, que eu gosto bastante. Fala assim: memória e palavra, escola e história. Lugares de produção de identidades, de formação, de educação. Mais do que difundir respostas para perguntas, oferecer soluções acabadas para os problemas, a história oral, na educação básica, nos permite penetrar, trocar, compreender e dialogar com o outro, né? É um pedaço de um artigo dela, né, que é História Local e Fontes Orais, uma reflexão sobre saberes e práticas do ensino de história. Então, assim, eu gosto bastante dessa visão que a Selva tem em relação à educação básica e como que a gente trata essa questão de identidade e memória. É isso, professor. Perfeito, parabéns pela apresentação. Ficou muito Obrigada. legal mesmo o teu material. Pode. Então são três dimensões: a análise documental, história oral e, Isso, e tem outra, né? Que é acho que é do discurso, né? São isso. duas. Do Tá. conteúdo. De Isso, análise do conteúdo. conteúdo, De análise do conteúdo. discurso não, de conteúdo, De professor. conteúdo. Então são três, né? Uhum. A história oral é uma das dimensões, né? Uma delas, isso. Isso. Então, para que a gente possa entrevistar os professores e alunos, é isso que tu quer, né? Eu quero só com os professores Só com os nesse momento. professores. Só Tá. com os professores. Então, nós temos que encaminhar no Comitê de Ética em Pesquisa. Tu vai usar eles Uhum. como fonte, é isso, né? Isso, vou usar como fonte. As entrevistas semi-estruturadas, no caso. Isso, tá. Eu mandei o e-mail com o formulário, o guia rápido do CEP ali, né? Tu recebeu Isso, aquele e-mail e tal. Então, recebi. nós temos que enviar o quanto antes, né, Comitê de Ética em Pesquisa, porque a pesquisa não pode começar sem ter ainda a autorização do Comitê de Ética, né? Uhum. Então, daí isso é importante tu verificar, porque para responder as pendências que o CEP vai encaminhar para a gente, nós temos só 10 dias. Ah, tá.
a nova normativa. E o diretor do Instituto tem que assinar e tal. Então, é uma orientação que eu te dou para não deixar para a última hora. Tá. Não deixa para a última hora, porque o Comitê de Ética em Pesquisa, e está no Guia Rápido ali do CEP, bem fácil, no Instagram do CEP também, tu consegue achar todas as informações, para que a gente possa responder essas pendências aí e fazer o nosso termo de consentimento livre e esclarecido. O nosso TCLE, já que TCLA não vai precisar, né? Não, então não vai envolver crianças. Né? Não. Então não vai precisar. Perfeito. As perguntas norteadoras tu tem? Eu estou pensando nelas, professor. Tá, Ainda então, estou estruturando isso. essa questão. Tá. Então, o que nós podemos encaminhar para o próximo seminário de orientação que ocorrerá em novembro? Tá. Então, lá em novembro deste ano, tu precisa me entregar a primeira parte do teu material escrito, já com as perguntas norteadoras, Uhum. e no mínimo aprovado pelo CEP, né? Porque vai te restar um ano só para defender. Tá. E, na verdade, novembro já é o encaminhamento para a tua qualificação. Tá. Entendesse? Uhum. Então, qual é a ideia? É que tu, para o próximo seminário de orientação, já que tu vai realmente trabalhar com história oral, nessas 3 categorias, uma delas é importante, tu já tem que ter as perguntas norteadoras, já tens que ter tudo encaminhado no CEP, porque, na verdade, o CEP vai vir com as pendências para tu corrigir, né? E tu vai fazer essas entrevistas presencialmente, é isso, né? Isso, professor. Tá. Então não vai ser nada online. Não, presencial. Eu vou até a escola, né? Isso, em 2 vias ali, mesmo Isso. teor. Não, perfeito. Então, deixa eu perceber mais a questão teórica da Selva Fonseca, né? Da Circe Rodrigues. Na questão teórica, tu vai ter que fazer uma gentileza para nós. Tu vai ter que definir 3 descritores da tua pesquisa, 3 palavras-chave. Quais seriam elas? Tu tem de cabeça? Tenho. Então fala. Tá. Memória, identidade e ensino de história. Tá? Tu percebe que essas 3 palavras elas são muito generais, assim, né? Muito Sim. gerais, né? Uhum. Se tu colocar esses 3 descritores no Google Acadêmico ali, tu não vai chegar ao cerne da tua pesquisa, entendeu? Sim. Uhum. Então agora tu vai elaborar 3 outros descritores, 3 outras palavras só sobre a tua pesquisa. Tá. E aí tu vai inserir essas 3 novas palavras que refletem diretamente a tua pesquisa no Google Acadêmico. Por que isso? Sim. Porque eu preciso que tu verifique quais são as últimas produções acadêmicas, bibliográficas, científicas, os últimos artigos científicos relacionados a isso. Sim. Porque se eu colocar aqui, ó, no Google Acadêmico, Memória e História em Rio Grande, e História em Rio Grande, olha, no Google Acadêmico, eu já vou ter 5 artigos só desse ano. Sim. Entendeu? Uhum. É estado aí, da arte, né, professor? O que acontece? Tu tem que estar atualizada, né, a tua pesquisa com o que já foi produzido. Então, por exemplo, Memória, Ensino de História e Rio Grande. Olha só quantos que aparecem ali, ó. Nós temos vários aqui. Aí se tu botar desde 2025, nós temos vários ali, ó. Francisco Silva Nascimento, né? Ensino de História e o Patrimônio Histórico, uma abordagem da história colonial de Rio Grande, 2025, né? Inclusive falando dessa questão da relação com as águas, com o mar, com tudo, né? Então, tu sabe fazer isso mais ou menos? Assim, acho que tu sabe, né? Sim. Entra no Google Acadêmico ali e digita os teus descritores específicos, porque memória, história e identidade, assim, é muito generalista, né? Não vai descrever legal a tua pesquisa. Então, as 3 palavras-chave que eu preciso que tu contenha ali no teu trabalho, elas precisam representar bem o cerne da tua pesquisa. E aí, se tu achar que é professores, bota professores. Se tu achar que é... Mas precisa ser a alma, entendeu? Os descritores são as almas da tua pesquisa científica, como que eles conseguem ser descritos no nível Cielo, no nível CAPES, no nível Sucupira.
Perfeito, bem tranquilo. Sim. Então seria só uma atualização, porque a Cici Bittencourt, a Selva, todos são muito importantes, né? São trabalhos fundamentais, claro, né? Mas a gente precisa ver o que foi feito a partir de agora, né? O que está sendo pensado sobre esse tema. Muita coisa mudou pós-pandemia, por exemplo, né? As metodologias participativas, as ativas, a relação com os monumentos, por exemplo, com os heróis da cidade mudou bastante. Nós tivemos, inclusive, um questionamento sobre um líder marinheiro, né, um almirante, e aí ele perdeu o título honoris causa da FURG e retiraram o museu náutico do Barão de Tefé, que é o nosso navio, né, de Rio Grande e tal. Tem toda uma pós-pandemia, assim, tem toda uma articulação sobre o pensamento patrimônio, monumento, essas coisas assim, né, que é bem o cerne da tua pesquisa, não é? Uhum. É bem a alma do que tu está pesquisando. Então, para que a gente possa encaminhar isso não precisa se preocupar que está tudo gravado, eu vou colocar aqui no canal do YouTube direitinho. Aí o dia que tu tiver dúvida, tu recorre de novo à gravação para verificar o que tu precisa fazer. Então esse é o seminário de pesquisa número 1, não é? É a primeira matrícula, né? É, professor. A tua primeira matrícula. Então, se tu tivesse me encaminhado alguma coisa escrita já no nosso modelo, eu já conseguiria te dar mais ou menos uma... Mas não tem problema, no próximo semestre a gente faz isso. Tá. Então no próximo semestre daí tu vai me entregar já o teu material escrito nos modelos que estão no site do PPGH, né? Sim, uhum. Tá ali no site, então não faz nada assim sem te guiar no modelo que está no site, porque muda toda hora, né? Eles atualizam toda hora os modelos de escrita, os modelos de relatórios. Sim, assim, tá? Então entra ali e já me entrega para o próximo semestre pelo menos uma primeira sessão ou segunda sessão, porque não se chama mais capítulo, né? Agora são sessões. Isso. Então daí tu me entrega pelo menos uma ou duas sessões, porque na sessão segunda tu já vai precisar ter um modelo ali de produto técnico já bem definido, né? Tá. E no teu produto técnico, o que tu tá pensando, assim? Qual a forma que tu vai entregar ele? Eu pensei Formato digital? em formato digital, professor. Pensei em formato digital. Em formato digital num arquivo editável? Tipo do Canva, do Corel? Eu pensei em algo assim. Ou, de repente, um e-book? Eu não sei como é que tu... Eu não tinha pensado em e-book, professor. O que eu e o Fábio nós conversamos ontem, né? Existem arquivos editáveis, por exemplo, PDFs editáveis, tem o Photoshop que é editável, Sim. o Canva, né? Eu acho que esse mesmo que tu fez no Canva, esse aí, né? Esse eu fiz no Canva. Daí nós teríamos que estudar melhor para entregar o teu produto técnico como arquivo editável. Sim. Porque na qualificação tu vai ter que entregar, né? Uma versão. Na qualificação tu vai ter que entregar o material escrito, que é o teu receita de bolo, o teu produto técnico, e o produto técnico, que é um arquivo editável. Daquela cartilhinha. Tá? Mas e essa cartilha? Tu pretende colocar mais alguma coisa nela, não? Eu pensei em ser uma questão de orientação mesmo, sabe? De sugestões. Tá. Por exemplo, assim, olha, para a gente pensar em trabalhar, falar das memórias dos povos africanos no Rio Grande. Interessante não pensar só nele lá enquanto que chegou, ou questão de abolicionismo, entende? De trazer possibilidades deles trabalharem outras características de memória desse povo. Eu quero falar lá dos pescadores. Olha, quem sabe a gente pensar em tal coisa assim, sabe? Sugestões mesmo, que tire essa memória só voltada para heroísmo, sabe? Aquela coisa que a gente já História sabe. heróica? Mas para isso tu vai utilizar imagens, Sim, gráficos, imagens, fontes. gráficos, links, né, professor? Entendi. E tu consegue me conseguir um rascunho desse teu produto técnico até novembro do ano que vem? Consigo. Até final de novembro do ano que vem? É muito tempo, hein? Dá tempo de fazer legal? Consigo. Para que a gente possa já encaminhar para uma qualificação no início do ano que vem. Tá. O que tu acha?
Pode ser, pode Te ser. parece bom o prazo, não? Parece bom. Então, só que aí pensa comigo assim, ó, tu só tem 2 anos, não é isso? É, só 2 anos. De Por mestrado. isso, por isso que eu reduzi ali e que o Isso. patrimônio é uma coisa que eu gosto, mas eu É, filtrei, porque senão não daria conta no mestrado. isso aí. Então, se tu vai entrevistar pessoas, eu, assim, tipo, eu sinceramente não sei se teria necessidade, né? Mas eu sei que tu é muito amiga da história oral, tu gosta de história oral, tu tem essa parte antropológica contigo, né? É. E se tu realmente tem interesse, daí tem que pedir autorização pro CEP. O professor, mas se eu não fizesse história oral, como que eu faria para ver essa questão da prática docente? Eu não consegui pensar em outra coisa, assim, Não, sabe? não, é que assim, ó, para que serve o comitê de ética? O comitê de ética, ele regula apenas a pesquisa que envolve seres humanos. Então, se tu passar pelo comitê de ética, tu está dizendo que tu está usando o ser humano como fonte de pesquisa, Sim, entendeu? eu sei. Uhum. Tu vai usar a informação que ele te dizer para tua pesquisa. Isso é Uhum. fonte primária, né? É Sim. fonte primária. Então, tu vai usar ele, tu vai usar a pessoa. Para isso que serve o comitê de ética, para regular essa relação, entendeu? Uhum. Apoio jurídico da instituição também, né? Se caso de algum problema. Então, se tu realmente vai usar os professores ali como uma fonte para tua pesquisa, tem que passar pelo comitê de ética, né? Se não fosse fonte, tu poderia só conversar com eles e tava beleza. Tu não vai usar a informação que eles vão te dar, né? Ah, entendi. Se É, eu não, se eu não utilizar como fonte primária, né? é, entendeu? Bem tranquilo. E que eu quero combinar contigo aqui dos nossos acertos, eu mandei dia 17 de março, né? As orientações para essa disciplina que a gente está fazendo agora, que a gente está nesse Isso. encontro agora, que é o flyer, mandei lá em março, né? O material. Foi. Então, no início do mês que vem, eu vou colocar no plano de ensino mais diretrizes, mas a gente já fica acertado mais ou menos aqui, porque é metade do ano, né? O Sim, segundo seminário de orientação já é metade do teu curso. sim. Aprovação no CEP, Tá. tá? E a aprovação no CEP demora 3 meses, mais ou menos. Hoje um pouco menos por causa da regra dos 10 dias, né? E tem que ficar esperta na pendência, porque se passar os 10 dias, eles anulam o processo, tem que abrir outro de novo. Uhum. Então, aprovação na comitê de ética. Eu preciso que tu me entregue ano que vem já boa parte do teu material escrito, né? Tá. Para que eu possa ir corrigindo e a gente poder ir ampliando. E Uhum. um rascunho do teu produto técnico. Então, são 3 coisas que eu preciso Tá. que me entregue até novembro. Conseguiu entender essas 3 coisas? Consegui, consegui, Tá. consegui. Vamos lá, repete para mim então. A Aprovação do aprovação do CEP. STEP, Tá. né, por causa da questão das entrevistas, Isso. o trabalho escrito, Isso. Nos né, modelos do PPGH, né? isso, e o rascunho do produto técnico. Isso. Do arquivo editável com a cartilha. Uhum. Isso. O que tu acha? Estamos combinados ou não? Ah, acredito que dê, né, professor? Até novembro tem bastante coisa, Tem bastante bastante coisa. tempo. Tá. Então, isso é uma coisa do seminário de orientação. A questão do trabalho individual, né? Da publicação do artigo, Ah, a que próxima disciplina, né? é a próxima disciplina. E aí, temos que meter as caras no OFAE lá, né? Uhum. Não vamos escapar disso aí. O que eu te sugiro, assim, ó, porque na disciplina do trabalho individual já precisa estar publicado, Uhum. entendeu? Já tem que estar com isso no Lattes publicado para ser aprovado na disciplina. Sim, Então, de repente, tu já me encaminha o teu artigo do Zofaie e eu já estruturo ele todo com coautoria e tal para a gente submeter no início do semestre para que tenha ele publicado até o final do semestre. Tá? sim, E aí eu também sugiro que tu participe de algum evento científico para que tu possa ter o certificado que complementa essa avaliação. sim. Pode ser MPU, pode ser o EGEA, o EDEA, pode ser, né, a AMPU, pode ser qual tu quiser ali, né? Tá, tá bom. Acho que tem o Indif parece, em Isso, Pelotas, tem um Andif. Uhum. né, Sim. também. É. Uhum. Ah, mas eu preciso só de um certificado
e a submissão de um resumo, né? Tá, E já publicado, claro, né? tá. Daí tu verifica, tens todo a metade do ano para frente para fazer isso. Eu sei que não é pouca coisa, mas é ossos do ofício do mestrado, né? Tem que É, fazer. porque até, professor, eu ia até mandar um e-mail para o senhor, mas já vou aproveitar. Ah, nas disciplinas, a matrícula das disciplinas do semestre que vem, eu farei só duas. Eu vou fazer duas que tem que ir presencial, eu falo, né? Sim. Eu vou fazer a de História Pública, que é a do José, que é obrigatório. Vou fazer a sua, que é eletiva, a da noite, né, de indígena. E a do seminário de orientação e a de trabalho que tem que fazer individual, para não ficar muita coisa, sabe, professor? Isso aí já é muita coisa. É, assim, muito mais além, né? Eu quero dizer assim, porque se Isso. eu for me matricular em todas as outras, eu temo de não dar conta, sabe? Sim, sim. Não, mas tranquilo. Se a gente ficar combinado desse jeito, conseguir entregar isso, tá bem encaminhado, eu acredito, porque mudou a estrutura da normativa, né, do programa de pós-graduação. Então tá, Bárbara. Tá Muito bem. obrigado, Essa, viu? essa questão, essa questão dos autores que eu coloquei ali para memória, o senhor acha que tá legal esse embasamento? Está muito bom, muito bom. Na verdade, são eles, né? É o básico da literatura, são eles. Só que tu precisa fazer uma revisão bibliográfica atualizada, que é o que eu te falei. Tens que entrar no Google Sim, Acadêmico sim, fazer essa revisão. e selecionar de 2023 para cá, ou Tá, 24 para cá, né? tá bem. Pós-pandemia, entendeu? Tá. Então, os que eu entrei ali já são de 2025, né? Sobre Aham, patrimônio, memória, ensino de tá, história, 2025. Tem que fazer uma revisão bibliográfica, tens que levantar esses artigos, estudar esses artigos e fazer uma sessão sobre essa revisão bibliográfica tá bem. atualizada, né? Com as datas. Tu vai ver que tem de 2026 também. Tá, Tem artigos da Júlia, tem artigos meus, tem artigos do pessoal de ensino, sobre ensino de história em 2026, né? Que precisa tá, estar ali, que são as últimas coisas ali, entendeu? tá bem. Combinado, então. Então, é bem fácil de fazer essa revisãozinha, né? Sim, Atualizar, bem tranquilo. Tá bom? tá bem, então, professor. Tá, vai ficar disponibilizado no YouTube. Assim que tiver o link, eu já te encaminho, tá, Bárbara? Tá bom, professor. Obrigada, Ah, tá? sucesso, até mais. Tchau, tchau. Tchau.